Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome. Olá, meus amigos, espero que todos mais uma vez estejam aí em paz, com a graça de Deus. Estamos falando aí sobre o livro do Gênesis, já falamos sobre a criação, sobre Adão e Eva. Agora hoje nós vamos conversar um pouco sobre Abel e Caim. Abel, que é pastor, e Caim, que vai ser lavrador. O mal agora começa a se expandir. Já o reflexo, é claro, daquele primeiro pecado, e que nós chamamos do pecado original. Todo aquele que agora nasce, ele nasce em um mundo envolvido em pecado, já com distúrbios, com mudanças, tanto em relação a Deus, também em relação a toda a criação e também em relação ao próximo, ao semelhante. Não existe mais aquela harmonia da criação de Deus. Agora, todo homem que nasce, já nasce em um mundo que está envolto em pecado, com todos os seus problemas e com todas as suas consequências. Isso mostra também que o mal progride, que o mal avança e podemos dizer que continua avançando até os dias de hoje. Bom, o nome de Caim significa lança, que quer dizer também aquele que avança, sobre o outro, sobre o próximo. Já o nome de Abel, o seu significado é sopro. A vida dos justos é como um sopro, passa rápido, é como um sopro na face da terra. E essa é uma realidade que nós vamos nos deparar sempre, como o próprio Jesus disse, é o joio no meio do trigo. Mas o que agrada sempre a Deus são as ofertas ou os frutos do trabalho dos justos. O castigo que vai ser repassado para Caim é a vida que, se para o justo é como um sopro, para o homem pecador, a vida se torna ainda mais difícil, se torna mais árdua, se torna mais complicada, se torna uma vida cheia de perguntas, com poucas respostas. Esse é o resultado do mundo em que vivemos, onde o pecado ainda reina. Agora é interessante também perceber a lógica de Deus, dentro tanto com Adão e Eva e agora também na atitude que Deus tem para com Caim, que acaba assassinando o seu irmão. Então, a atitude, a lógica de Deus não é a nossa, diz a passagem aqui do 4º capítulo em que Deus vai pôr um sinal em Caim para que ele não seja vingado, para que ele não seja morto. Isso nos mostra que quanto maior é o pecado, maior é a graça e maior é o amor e o perdão de Deus. É uma pergunta que todo mundo acaba fazendo, Por que Deus aceitou, por que Deus se agradou com a oferta de Abel e não se agradou com a oferta de Caim? O que aconteceu para que Deus agisse dessa maneira? Bom, a resposta para essa pergunta nós vamos encontrar no Novo Testamento, no Novo Testamento iluminando o Antigo Testamento. A primeira passagem que nós vamos ver é lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, a fé, ele foi declarado justo e Deus apresentou o testemunho dos seus dons. Graças a ela, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Agora nós vamos ver lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que sendo do maligno, matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Muito bem, agora nós temos então o entendimento do porquê Deus aceitou da parte de Abel a sua oferta e da parte também de Deus, porque que ele não aceitou a oferta de Caim. Então fica bem claro para todos nós, qual foi a razão, o porquê de ter aceito uma e a outra não. A razão está na fé. E isso nos mostra uma outra coisa ainda. O quanto Deus conhece, o quanto Deus tem conhecimento
daquilo que se passa dentro do coração do homem, né? Um ato de fé do homem, ele pode agradar ou pode desagradar a Deus, dependendo da intenção do seu coração. E era aquilo, e foi isso que aconteceu entre Abel e Caim. Porque a gente fica sem entender, né? Por quê, né? Caim trouxe a oferta da sua lavoura, os melhores frutos, Abel trouxe da gordura dos seus animais. Fica difícil entender, mas a partir dessas passagens bíblicas, então a gente entende por quê. Por causa da fé, né? E essa fé ela vai se refletir, né, como diz as duas passagens, por causa das obras. As obras de Caim eram más, as obras de Abel eram justas. Então, aqui as duas coisas vêm ligadas, né? Dá para a gente perceber e entender muito bem que a fé sem obras, de fato, é morta. Agora, nós temos que ter muita consciência também daquilo que nós fazemos, né? Principalmente quando nós participamos da Santa Missa, que nós colocamos diante do altar, né, sobre a patena, com o vinho e com o pão, a nossa oferta. Ali estamos colocando diante de Deus aquilo que trazemos. E qual é a nossa intenção? Né? Como é que está o nosso coração? Quais as obras que praticamos? Ou queremos viver só da fé? A fé sem obras é morta. O sacrifício de Caim desagradou a Deus por causa disso. Tinha fé, mas as suas obras não eram boas. De contrapartida, claro, da parte de Abel, existia tanto a oferta, mas de um coração de alguém que de fato era justo, que praticava a caridade, né, que vivia de fato essa justiça na sua vida. Deus se dirige a Caim da mesma forma com que se dirigiu a seu pai Adão. Né? Assim como Deus perguntou a Adão, agora Deus se dirige a Caim. A leitura fala que Caim ficou irado. Aí Deus se aproxima dele e pergunta: por que estás irado? Por que estás com o semblante abatido? O homem agora ele não responde. Né? Se antes ele respondia a Deus, agora ele se cala. Caim não dá satisfação, não fala nada, né? Porque já se tem o entendimento, o homem por si só que não precisa mais de Deus, nem precisa dar mais satisfação a Deus. Né? E Deus então, nós vamos ver aí que vai dar o primeiro conselho da Bíblia para o ser humano após o pecado. Nós podemos ler lá então no Gênesis capítulo 4, versículo 7, que Deus vai dizer assim: se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Temos aqui então nós podemos dizer, né, que uma receita, né, para ser usada tanto por psicólogos, por psiquiatras, por teólogos, por orientadores espirituais. Né? Deus aqui traz o remédio, nos mostrando que a cura de muitos dos nossos males não está fora de nós, não é verdade? O tratamento para determinados comportamentos ou sentimentos, né, que nós muitas vezes alimentamos, ou não somos muitas vezes assim como Caim, né, com raiva ou ira. Quantas vezes nós nos pegamos com o semblante também abatido, o desejo muitas vezes de vingança, enfim. Deus nos mostra que o remédio não está fora. Não adianta a gente dizer como a gente diz hoje: vai descansar, vai relaxar, vai tomar um banho, vai fazer uma terapia, vai fazer yoga, né? Você tem que ficar zen, ou isso ou aquilo. Não, nada disso, né? Deus é bem claro. Se praticares o bem. Se praticares o bem. Quem é o bem maior? É Cristo. Portanto, se praticares as obras de Cristo, as palavras de Cristo, as obras de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, aí então poderás reabilitar-te com a prática do bem. Olha só o ensinamento, né? Interessante, né? No livro do Gênesis, um livro que muitas vezes a gente não tira tempo para ler, mas com um ensinamento tão profundo, né? Tão belo. E aqui está o que Caim precisava para não matar o seu irmão. Né? Aqui está a cura para tantos males interiores, né? Tantas chagas interiores. Contra a ira é a paz, né? A paz de espírito que nós encontramos na prática do bem, encontramos na oração, encontramos no jejum, encontramos na conversa, né? com pessoas que vivem a prática do perdão.
dependendo da nossa postura, o pecado bate à nossa porta, né? Que é o que segue nesse mesmo versículo 7. Deus dá essas duas opções, se praticares o bem ou se procederes no mal. Não é que o pecado, né, anda por aí procurando as pessoas, mas somos nós que acabamos criando condições ou situações para acabarmos pecando. Santo Agostinho é quem diz, né, que o diabo é como um cachorro amarrado na coleira. Ele só vai morder se você se aproximar dele, né? Senão ele vai latir e tudo, mas não vai pegar. Tá ali. Agora, se você chegar lá, ele morde, né? Ele pega. Então, a maioria das tentações que bate à nossa porta é porque foram, na verdade, provocadas por nós mesmos, né? Ou nós acabamos cedendo. Como diz ali, se procederes mal, o pecado estará sempre à tua porta. E Deus aconselha mais, tu deverás dominá-lo, né? Deus aqui lembra Caim da sua responsabilidade, lembra todos nós também. Ou seja, a responsabilidade é tua. É você quem vai dominá-lo, é você quem tem que controlá-lo. É claro que vai ter gente que vai dizer, né? Mas todo mundo cai em tentação, né? Mas ninguém resiste. Então, aconselho a ler 1ª carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-las e saíres dela. Olha só. E a gente pode dizer, mas é difícil, né? Claro que é difícil. Aliás, tudo depois do pecado se tornou difícil. Ser santo não é fácil, não. Ser cristão não é fácil, não. Ir para o céu também não é fácil. Vencer a tentação também não é fácil, né? Vencer o pecado não é fácil. Qual foi o castigo que foi dado a Adão? Qual foi o castigo que foi dado a Caim? Labuta, tem que trabalhar, tem que suar. Preciso penitência, é preciso oração, é preciso vida sacramental, é preciso jejum, é preciso mortificação, é preciso caridade. No versículo 8... Caim disse então a Abel, seu irmão, né? Vamos ao campo. E logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão e matou-o. A Bíblia não diz, né, como é que foi, se houve luta, se Abel tentou se defender, se sabe apenas, né, que um irmão matou o outro. Por quê? Livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio prová-la-ão. Daí, agora, né, fica tudo muito claro, agora já sabemos, né, quem é que instigou Caim para que ele matasse o seu irmão, né? Nem precisou agora vir disfarçado de serpente, né? Por quê? Porque o mal passou a habitar no coração do ser humano, ou seja, o ser humano agora já nasce com essa semente, né, que é aquilo que nós chamamos de pecado original. Bom, fique com Deus e até o próximo vídeo. Sem este Deus estás em Deus, também és Deus. E Deus contigo faz um